Boa noite a todos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, a oportunidade que nós temos mais uma vez de compartilhar a palavra de Deus, de estudarmos o que Deus tem para a nossa vida, alimenta o nosso diário, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Estamos no mês de maio, estamos tratando sobre a família, o Evangelho transformador, o impacto que Deus tem na vida da família. E eu espero então que Deus trabalhe em sua vida, sua família, e possa abençoar grandemente o seu lar. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 3. O livro do profeta Amós, no capítulo 3. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Amós 3, 3. Diz assim o texto da palavra: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos abrir a Tua palavra, estudarmos da verdade do Senhor, e agora que o Senhor possa nos abençoar, possa falar aos nossos corações, possa transmitir, ó Deus, o recado, a mensagem do Senhor a todos nós, e que possa atingir nosso coração, mente, para que sejamos edificados pela verdade da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você se lembra de alguma propaganda de televisão, daquelas em que a família está reunida de manhã tomando café? Propaganda de margarina, propaganda de cereal, e a família está ali conversando, sorrindo, todo mundo reunido, e parece que nenhum problema, nenhuma dificuldade, e a gente, telespectador do lado de cada televisão, assistindo aquelas cenas e pensando, será que existe alguma coisa errada com a minha família? Por que a gente não consegue fazer o que a gente vê tanto nesses comerciais de televisão? E aí nós pensamos, será que a solução realmente está no cereal ou está na margarina? Então nós vamos comprar o cereal e a margarina pensando que essa vai ser a solução do problema para o nosso lar. Você sabe muito bem que isso é uma inverdade. Posso garantir para você que não existem famílias perfeitas. Na verdade, existe família que sabe perdoar. Não existe família perfeita, existe família que sabe perdoar. Sabe por quê? Porque nós somos todos pecadores morando debaixo de um mesmo teto. Não há diferença entre nós. Ninguém acerta mais ou menos, erra mais ou menos, nós somos todos iguais, todos pecadores morando debaixo do mesmo teto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um assunto que é fundamental, é muito importante: o perdão dentro da família. Não só no relacionamento conjugal, marido, esposa, mas também filhos, pais. Então, eu oro a Deus para que trabalhe em nosso coração, para que a gente possa entender e viver este princípio tão fundamental, tão importante, que é o perdão dentro da família. Antes de analisar algumas questões, eu quero trazer, ainda na introdução, algumas considerações iniciais para a gente trabalhar o perdão na família. Primeiro, a definição de perdão, não dá para a gente fugir dessa questão. A Bíblia trata perdão como cancelamento de dívida. Colossenses 2,14 fala sobre isso, que Cristo cancelou a nossa dívida na cruz. Por isso, quando Jesus esteve conosco, nos ensinou a orar dizendo: Pai, perdoa as nossas dívidas. Ou seja, nós temos uma dívida para com Deus, e Deus, em Cristo Jesus, cancelou, perdoou a nossa dívida. Então nós podemos tratar perdão como cancelamento de dívida. Existia uma dívida muito grande nossa para com Deus, que era impagável, totalmente impagável. O ser humano nunca conseguiria pagar o que fez, e Cristo Jesus, através do seu sacrifício, pagou a nossa dívida ali, se fazendo culpado, se fazendo pecador em nosso lugar. Mas nós podemos alimentar um pouco essa ideia, aumentar um pouco a ideia de perdão, colocando algo primeiro mais simples. Perdão é um pedido de desculpa, é verdade, mas o perdão vai um pouco além disso, algumas definições interessantes, né? Perdão é abandonar. A palavra perdoar significa também abandonar.
tolerar, ter paciência, é esperar um pouco mais, é caminhar um pouco mais, é ter então essa tolerância. Mas tem duas definições que eu acho muito interessantes e vão ser muito úteis no transcorrer do nosso estudo. Perdoar é deixar de lado ou é enviar para longe. Nota bem, deixar de lado ou enviar para longe. Portanto, perdoar não é esquecer. Ninguém esquece. Quando Deus nos perdoa, Deus não esquece. Embora o texto diga nesse sentido, mas não é no sentido de que Deus tem amnésia, não é isso. E nós também não temos amnésia. Então não existe como esquecer. A mente humana, ela tem um poder muito grande de guardar essas informações. Na verdade, perdoar é enviar para longe, é deixar de lado, é não levar em consideração, é não trazer mais a lembrança, é não usar o fato novamente contra a outra pessoa. Ou seja, é enviar para longe. E a palavra diz nos profetas que Deus enviou tão longe que ele joga nas profundezas do mar para que não haja mais lembrança do fato ocorrido. Portanto, perdoar é jogar para muito longe. Não é esquecer, mas é não levar mais em consideração. A ideia é, perdoar é se livrar de um peso, é arrancar o peso que está sobre as nossas costas e jogar para longe. Mas, ainda nas considerações iniciais, perdoar não isenta a dor e o sofrimento de quem foi ofendido. Olha só, não significa que me perdoa e a coisa acabou, passou uma borracha e está tudo bem. Não, a pessoa ofendida, ela vai ficar guardando muitas vezes aquela ofensa, ou vai ficar lembrando em algumas ocasiões daquela ofensa, e o tempo vai ajudar, logicamente, neste processo todo. Então, perdoar não significa isentar da dor ou da consequência o ofendido. Então, é muito possível que o perdão faça parte de um processo e não seja apenas um ato em si. Uma outra questão ainda, inicial para a gente pensar, é que perdoar não isenta o ofensor das suas responsabilidades com relação ao erro cometido. E nem isenta o ofensor da responsabilidade de mudança de atitude, de correção do fato. Me perdoa, mas continua? Não, me perdoa, mas é preciso corrigir, é preciso mudar de atitude. Então, se por um lado o perdão não isenta o ofendido da dor e do sofrimento, por outro lado não tira a responsabilidade do erro cometido e nem da mudança de atitude. Portanto, nós podemos chegar aqui nessa introdução a uma conclusão muito interessante. Perdoar não é um sentimento espontâneo, mas perdoar é uma decisão. O perdão é um ato de obediência a Deus. Você não diz, eu estou bem hoje, então eu vou perdoar. Hoje eu estou tranquilo, meu dia foi legal, no trabalho deu tudo certo, eu não levei nenhuma fechada no trânsito, eu não estou com aquela dor de cabeça que eu costumeiramente estou, então como está tudo bem, eu vou perdoar. Não, o perdão não é um ato espontâneo, é uma decisão. Então eu preciso primeiro tomar a decisão de perdoar. Lembrando que envolve todas essas questões que colocamos com relação ao ofensor e com relação ao ofendido. Muito bem, com todas essas informações iniciais na nossa cabeça, eu quero falar um pouquinho sobre os erros comuns cometidos dentro da família. Depois nós vamos falar sobre a necessidade, a obrigatoriedade do perdão, à luz da palavra de Deus. Vamos falar sobre alguns empecilhos que o perdão encontra antes dele ser executado. Vamos falar sobre os benefícios do perdão e, por fim, falar sobre o perdão na prática. Então, vamos abordar bastante sobre a questão do perdão envolvendo família de uma maneira especial. Bom, quando nós falamos de erros mais comuns cometidos dentro da família, nós podemos pensar desde questões muito simples, questões de certa forma até amenas, questões podemos chamar de pequenos deslizes, até questões muito mais sérias, muito mais graves, que envolvem uma quebra de relacionamento muito mais profunda. Então vamos pensar as questões mais simples, sabe aquela corriqueira toalha molhada em cima da cama, o sapato deixado fora do lugar, a meia jogada fora do lugar, a cama que está sempre desarrumada, enfim, aquelas questões
É lógico que não são tão simples, porque a frequência acaba causando muitos males, mas são coisas mais fáceis de resolver, muito mais simples. Até outras questões mais graves, eu estava levantando algumas delas, como ciúmes entre irmãos, brigas constantes dentro da família por causa de preferência, né? Que a gente encontra, as traições conjugais, né, o adultério, isso com certeza é algo muito grave. Na conclusão eu volto a falar sobre isso também. O problema de pais ausentes, possivelmente, essa época de pandemia a gente não tem visto tanto isso. Pelo contrário, os pais estão sempre presentes, a família sempre unida, mas é uma realidade bem comum, os pais muito ausentes na vida dos seus filhos. Isso é um problema muito sério, que tem acarretado graves questões sociais. Maridos omissos, né, nas suas responsabilidades, ou esposas inseguras com relação aos seus sentimentos, relacionamento, encrencas entre vizinhos, as dificuldades que as famílias têm, as brigas constantes, vizinhos que não se falam, né, às vezes até dentro da própria casa. Isso, a preferência entre filhos, gerando essa ciumeira entre os irmãos, os ressentimentos antigos, aquelas mágoas que ficaram no coração, criaram aquela raiz de amargura, né? As separações por vários motivos, desde as chamadas incompatibilidades até questões muito mais graves e sérias, brigas por causa de dinheiro ou pela falta do dinheiro, as consequências que geram muitas vezes os desentendimentos que acontecem. Enfim, nós podemos levantar aqui muitas questões sérias ligadas à família que têm causado distúrbios, distorções, problemas, crises, desentendimentos, para que a gente compreenda a real necessidade do perdão. O que não pode é continuar a desavença, de uma forma ou de outra, entre esposa e esposa, entre filhos, pais, entre irmãos. É fundamental o perdão. Então nós entramos na segunda questão. Primeiro, levantamos aqui rapidamente algumas questões, uns erros comuns, dos mais simples aos mais graves, agora falando diretamente sobre a necessidade do perdão. Eu costumo dizer, para mim um exemplo bem interessante, que o amor sem perdão é como um barco furado. É um bote que você está lá na lagoa, está no mar, e ele tem um pequeno furo. Mas é um furo tão pequeno e está entrando tão pouca água que você diz assim, não, daqui a pouco, a hora que tiver um pouco mais de água, eu pego uma caneca e vou jogando água para fora e não tem problema nenhum. E você vai deixando que aquele furo continue ali e vai entrando água. Só que a hora que você percebe, tem tanta água dentro do barco, do bote, que você não consegue nem com balde mais tirar a água. Ou seja, a falta de perdão foi minando o relacionamento de tal forma, foi destruindo o afeto, o amor, a comunhão, a amizade, o companheirismo de tal forma dentro do relacionamento, que foi trazendo uma consequência desastrosa, e a hora que você quer sentar para resolver, muitas vezes não tem como tratar. O pastor Dennis Rainey diz que o perdão torna possível relações duradouras. Volto para a minha ilustração inicial. Não existe família perfeita. O que existe é família que sabe perdoar. Então, o perdão torna possível essas relações duradouras. Mas eu quero lembrar de alguns textos bíblicos com vocês que nos mostram a real necessidade de perdão em todos os relacionamentos, em especial como estamos tratando na família. Quero lembrar de Mateus capítulo 5, verso 12, na oração dominical, quando Jesus diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. De novo, o perdão é o cancelamento de dívida, o perdão é uma necessidade. Então, Jesus ensinando na oração, ele vai dizer, nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, aqueles que têm causado problemas para nós, então, da mesma forma como o Senhor tem nos perdoado. Isso é tão completo na ideia de Jesus, que após encerrar o ensino da oração, Mateus 5, versos 14 e 15, ele chega a afirmar de uma forma bem direta, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ele coloca no tom de condicional. Se você perdoar, será perdoado. Se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Então, é
fundamental, é necessário, é imprescindível que haja o perdão em todos os relacionamentos, inclusive dentro da família. Quero lembrar de um outro texto, quando Paulo escreve em Colossenses, capítulo 3, verso 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A real necessidade de perdoarmos, da mesma forma como nós fomos perdoados por Cristo Jesus, também devemos perdoar. Portanto, fica claro que perdão é uma obrigação cristã, não é um estilo de vida, não é uma opção, é uma obrigação, é um mandamento. Nós devemos perdoar, a necessidade do perdão. Já que nós somos pecadores, morando debaixo do mesmo teto, nós precisamos do perdão para que a nossa relação seja melhor e mais duradoura. Muito bem, passamos para um próximo ponto que é bem importante para entendermos as dificuldades que existem no ato do perdão. E eu quero falar agora um pouquinho sobre os empecilhos para o perdão, ou seja, o que torna mais difícil e às vezes até impossível, em muitos casos de relacionamentos, o exercício do perdão. Então, primeiro eu quero falar um pouco sobre o orgulho. É possível que esse seja o maior empecilho do perdão. O que é o orgulho? É a vaidade, né? É não querer dar o braço a torcer, é não querer baixar a guarda. Talvez o pensamento seja: por que sempre eu tenho que pedir desculpa? Por que sempre eu que tenho que perdoar? Por que sempre eu que tenho que relevar a situação? Por que sempre eu tenho que dar o braço a torcer? Será que não está na hora do outro, do cônjuge, do filho, do pai, do irmão? Será que não está na hora do outro tomar essa mesma postura, essa mesma decisão? Então, nós pensamos: eu já fiz muito isso, agora é a vez do outro. E nós deixamos a situação rolar porque nós esperamos que alguém ou que o outro tome a iniciativa. E nós não queremos baixar a guarda, nós não queremos descer do nosso pedestal e continuamos no orgulho e na vaidade e nós não tratamos e vamos deixando a situação quebrada, o relacionamento desfeito, machucado, mas por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, nós acabamos não cedendo para que haja perdão dentro do relacionamento. E isso vai uma vez, vai duas, vai 10, vai 50, até que o barco fica totalmente cheio de mágoa, de ferida, de ressentimento, de ódio e fica quase insuportável continuar navegando. Um outro empecilho para o perdão, o primeiro foi o orgulho, a insensibilidade. O que eu quero falar com insensibilidade é que às vezes o cônjuge ou o filho, ou o pai, né, dentro da família, não percebe que aquela atitude, ou que aquela palavra, que aquela ação realmente tem causado um dano prejudicial, tem causado uma marca, uma ferida, tem causado a destruição dentro do casamento. É real isso. Talvez você já tenha dito alguma coisa ou feito alguma coisa e tenha levado o seu dia normalmente e lá para frente você é confrontado com relação a isso. O que você fez, o que você falou, me machucou, me ofendeu. Você fala: mas eu nem percebi. Então, isso acontece. Então, nós precisamos, às vezes, ter mais sensibilidade, estar mais atento com relação aos nossos relacionamentos familiares para que a gente evite esse tipo de insensibilidade ou percebamos mais as situações ao nosso redor para a gente saber se a gente tem feito bem ou mal, para que a gente possa tratar de uma forma mais direta. Então, essa insensibilidade muitas vezes fere quem está convivendo conosco. Há uma outra questão, um outro empecilho, e esse é bem comum também dentro dos relacionamentos, que tem causado grande dificuldade, e aí já estamos num grau mais elevado, que é o rancor. Então tem pessoas que têm guardado tanta coisa dentro do coração, o ódio, a amargura, aquele ressentimento, aquela tristeza, e vai guardando, e vai guardando, e vai guardando. O autor aos Hebreus chama raiz de amargura, né? Então, com muita dificuldade, depois que a raiz de amargura, ou depois que a amargura cria raiz no nosso coração, é com muita dificuldade que é possível tirar aquela marca, aquele ódio. Então, muitos vão deixando aquilo penetrar no coração e na mente, e depois realmente fica muito difícil.
pois fica bem danoso, bem prejudicial. Então o rancor é aquela mágoa, guardar aquela amargura, aquele ódio que já vira dentro de um relacionamento. E aí qualquer palavra já é áspera ou difícil de engolir, qualquer ação já é ofensiva, então aí já vai criando aquele empecilho gigantesco para que haja o perdão dentro do relacionamento. Então é fundamental que a gente tente trabalhar isso antes que a situação chegue num nível bem estressante ou bem difícil de lidar dentro do relacionamento. E há, por fim, um outro empecilho dentro do perdão, né, no relacionamento, dentro da família, que é a dureza de coração. Ou seja, a pessoa sabe que está errado, sabe que está fazendo errado, sabe que está ofendendo, sabe que está magoando, mas ela não está mais nem aí para a situação. Continua fazendo, continua ofendendo, continua magoando, vai causando tristeza, vai causando a mágoa, e a pessoa não liga mais para isso. Talvez o papel de muitos cônjuges, ou filhos, ou pais, ou irmãos, seja de fato o magoar a pessoa. E vai como uma faca, como um pedaço de graveto, cutucando, machucando. Então, alguns, infelizmente, já levaram um ponto do relacionamento em sentir prazer no sofrimento do seu cônjuge. Talvez pela omissão, talvez pela mágoa, pelo rancor, mas vai pela dureza do coração, criando aquela insensibilidade, causando um problema muito maior. Então, de forma gradual, eu fui mostrando, através de 4 empecilhos, como o perdão se torna difícil no relacionamento. Primeiro, pelo orgulho e vaidade, depois pela insensibilidade, depois pelo rancor e, por fim, pela dureza do coração. A gente vai vendo que alguns relacionamentos estão caminhando, infelizmente, para sistemas muito mais difíceis de serem tratados. Portanto, é importante que você perceba no meio de todo o processo, antes que a coisa desenrole de uma forma muito mais trágica, de uma forma muito mais dura, muito mais difícil de lidar. Então, esses são alguns dos empecilhos que acontecem dentro do relacionamento. Bom, se há empecilhos que tornam difícil o relacionamento, eu quero que você entenda agora um outro lado da moeda. Existem alguns benefícios que são muito prazerosos para o relacionamento que aprendeu a perdoar. Então vamos falar sobre os benefícios que o perdão traz num relacionamento familiar. Eu posso colocar num primeiro momento que o perdão traz cura. Traz cura. Algumas vezes a cura é literal. Você sabe muito bem que algumas das doenças que enfrentamos hoje são chamadas de doenças psicossomáticas, as doenças da alma. Elas são muitas vezes ocasionadas pelo nosso estado emocional. Você já ouviu falar sobre gastrite emocional? Você já ouviu falar sobre úlceras, né, que trazem problemas, que são gerados pela emoção? Nós sabemos muito bem que a diabetes emocional, nós sabemos que problemas emocionais têm causado depressão, têm causado problemas de coração, até câncer ligados a problemas emocionais. Enfim, nós sabemos que estas crises dentro do relacionamento, elas trazem doenças físicas para as pessoas. Muitas famílias, muitos membros da família estão doentes por causa de mágoas, de ressentimento, por causa de falta de perdão, ou de liberar o perdão, ou de receber o perdão. Então, quando o perdão ocorre, a cura física ocorre. Há o restabelecimento da saúde, aquela dor passa, aquele trauma desaparece, aquela doença vai embora, porque realmente houve a cura. Mas não apenas a cura física, há também a cura emocional. Então, a pessoa está abatida, está triste, está magoada, está rancorosa. Então, quer dizer, aquilo traz uma série de consequências. É uma pessoa amarga, é uma pessoa doente, é uma pessoa triste, né? Então, você conviver com uma pessoa que vive murmurando por causa da situação. Mas quando há cura, por causa do perdão, por causa do restabelecimento de uma situação, há então a cura emocional, a estabilização de um relacionamento, então a cura emocional. E por que não dizer a cura espiritual? Ou seja, se o perdão envolve o nosso relacionamento com Deus, também envolve o nosso relacionamento com o próximo. Se nós devemos perdoar assim como fomos perdoados por Deus, então é um caminho de mão dupla, né? Tanto nós quanto Deus, como o próximo. Então a cura emocional e a cura espiritual, isso é tratado por nós. O nosso relacionamento com Deus melhora à medida que nós melhoramos também o nosso relacionamento com o nosso irmão.
É exatamente isso que João fala em 1 João 4,20. O amor a Deus está diretamente ligado com o amor ao nosso irmão. Então, o perdão traz cura física, traz cura emocional e traz cura espiritual. Esse é o primeiro benefício que o perdão traz para a gente. Mas há um segundo benefício do perdão. É a libertação. Nós podemos dizer que o perdão nos liberta de um peso. Se o pecado é um peso que nós carregamos e Jesus tira este peso de nós, as mágoas, os ressentimentos dentro dos relacionamentos também são pesos que nós temos. Portanto, o perdão é uma libertação. O perdão nos liberta primeiro de nós mesmos. Por quê? Porque há um reconhecimento de que somos pecadores, de que temos falhado. Então nós nos libertamos disso, deste peso, libertamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do rancor que existe. Nós nos libertamos de tudo isso. O perdão livra da morte, porque o pecado gera morte. Então o perdão nos livra da morte. O perdão também liberta aquele que causa ofensa, né? Traz alegria na restauração. Então o perdão traz a libertação. É como se fosse aquele sentimento de alívio. Puxa, graças a Deus está resolvido, está tudo em paz, podemos começar novamente. É a ideia da restauração, do recomeço, a libertação para que tudo seja novamente restabelecido. Esse é o segundo benefício que o perdão traz. O primeiro é a cura física, emocional e espiritual. O segundo é a libertação, né, esse sentimento de alívio. E por fim, o terceiro benefício eu vou chamar aqui de sentimentos agradáveis, porque são vários sentimentos. Quando a restauração ocorre, quando o perdão acontece dentro do relacionamento, então existe paz, existe alívio, existe harmonia, existe felicidade, né? Então aí eu posso colocar uma série de sentimentos prazerosos. Há novamente a restituição da alegria. O salmista Davi, no Salmo 51, depois de confessar a Deus o seu pecado, ele vai dizer: restitui-me a alegria da tua salvação. Então, quando há o perdão, há também o alívio, a alegria, a paz, né, a harmonia. Então, esses sentimentos agradáveis passam a tomar conta do lar que estava pesado, que estava amarrado, que estava carrancudo, cheio de ódio, de rancor. Ao contrário daqueles empecilhos, agora como benefícios nós temos os sentimentos agradáveis que permeiam um relacionamento em que impera o perdão e a paz, né, dentro do relacionamento. Então, esses são os benefícios do perdão, alguns deles, dentre outros tantos. Por fim, eu queria que nós entendêssemos o perdão na prática. Como é perdoar? Então, vamos tratar aqui rapidamente do perdão na prática. E eu dou 4 passos ou 4 ideias para a gente tratar o perdão na prática. Eu falei na introdução e eu tomo como início agora o perdão na prática. Primeiro, tome uma decisão. Ou seja, se perdão não é um sentimento, mas é uma decisão, é uma obrigação, é um mandamento, então eu tenho que tomar a decisão. Ou seja, pode ser que você não sinta o desejo de perdoar, porque a ofensa foi grave, ou porque você está muito machucado, ou por vários motivos, mas você precisa tomar essa decisão. Ah, mas eu vou tomar a decisão de perdoar, e como é que fica o sentimento depois? Vou continuar. É um passo de cada vez. Primeiro, tome uma decisão. Você precisa obedecer o mandamento de Deus. Você precisa obedecer as palavras de Jesus, perdoar a dívida como nós somos perdoados por Deus. Nós temos que perdoar da mesma forma como Jesus na cruz nos perdoou. Então, tome uma decisão de perdoar. Não espere mais, tome essa decisão, mesmo que o seu coração diga ao contrário, mesmo que a emoção te leve a guardar um pouco mais. Não é essa a atitude cristã e sadia para um relacionamento familiar. Tome a decisão hoje de perdoar. O que vai acontecer, o tempo vai dizer, e as ações que partem daí com certeza vão mostrar. Primeiro, tome uma decisão de perdoar. Segundo, entenda os seus sentimentos. Por que entenda os seus sentimentos? Porque alguns sentimentos podem impedir o perdão de fluir mais naturalmente. Falamos sobre isso, mas eu peço agora para que você compreenda tudo isso. Quais são os sentimentos que podem impedir? A raiva, a tristeza, a solidão, a culpa. A culpa é um veneno dentro do relacionamento.
E isso pode impedir que o perdão seja trabalhado de uma forma mais limpa, mais pura, mais fácil. Então, muitos sentimentos têm causado um prejuízo muito grande dentro do relacionamento. Então, entenda esses sentimentos. Por que você não quer perdoar ou por que você não quer liberar o perdão? Né? Então, analise um pouco, reflita o que realmente está lá no fundo, no íntimo do coração. Qual é o sentimento que tem me impedido de tratar isso de uma maneira mais direta, e trabalhe isso para que seja de fato alcançado o objetivo, que é o restabelecimento do perdão e do relacionamento, da paz, da harmonia, da alegria. Terceira ação prática na questão do perdão relacional, no perdão na família. Entenda que você faz parte de uma família. A pessoa que você casou é a pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida. Eu espero que você tenha casado para que cumpra o objetivo, como diz a palavra, o que Deus uniu, o homem não separa, a não ser a morte. Então, até que a morte nos separe. Então, se você casou para viver a vida toda do lado da sua esposa, do seu marido, ou se você teve filhos, e esses filhos são seus filhos até o final, ou são irmãos até o final, ou são seus pais até o final, quer dizer, os laços familiares, eles são laços familiares até o fim. Entenda que você faz parte de uma família. Então, já que você vai viver com a sua família por muitos anos, 10, 20, 50, quantos anos você ainda vai viver com a sua família, entenda, já que eu faço parte dessa família e eu vou viver com essa família até o fim, por que eu vou viver uma vida amargurada, triste, rancorosa? Por que eu vou ficar guardando esse sentimento ruim no relacionamento? Já que fazemos parte de uma família e entendemos isso como algo prazeroso que Deus estabeleceu para nós, vamos acertar o relacionamento. Então, o perdão precisa fazer parte. Por quê? Porque somos uma família. E Deus quer o melhor para nós como família. E por último, mas não menos importante, no processo do perdão, como tratar o perdão na prática, ore a Deus. Se o perdão é uma decisão, falamos no primeiro momento sobre isso, é lógico que isso pode trazer algum tempo, a oração vai completar todo este processo. Na verdade, a oração vai ser fundamental. Então, ore, pedindo para que Deus te dê força para que você não cometa mais os erros que você tem cometido para causar tanto desastre ou destruição no casamento. Ore a Deus para que Deus te dê facilidade para perdoar a ofensa que foi feita, para que você possa viver melhor esses relacionamentos. Então, orar a Deus é de fato fundamental, você sabe muito bem disso, porque nós estamos clamando ao Senhor que tem poder de restabelecer todas as coisas. Aliás, se eu tenho que perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou, é a Deus que eu devo dirigir as minhas preces, para que Ele me ajude em todo este processo, porque Ele sabe exatamente o que é perdoar. Cristo, mais do que ninguém, sabe o que é perdoar. Então eu dirijo a Ele a minha oração e peço que Ele me ajude neste processo de perdão, porque Ele sabe exatamente. Bom, eu quero concluir, mas eu não posso concluir sem pensar sobre duas coisas. E são muito importantes essas duas coisas. Primeiro, como eu posso perdoar alguém que me faz mal? Como eu posso perdoar alguém que me traiu? Como eu posso perdoar alguém que parece não se importar comigo? Como eu posso perdoar alguém que não se interessa por mim mais? Não é difícil isso? Heloísa Capelas, uma palestrante nesta área, diz o seguinte: se você tem essa dúvida, eu preciso te dizer agora, o perdão não tem nada a ver com o outro. Ou seja, não importa o que vai acontecer com esta pessoa que lhe machucou, que lhe magoou, traiu, irritou, provocou. O que importa é o que você vai fazer com este machucado, com esta mágoa, com esta traição, com esta irritação e com esta provocação. Nós não podemos mudar o outro, não está em nós fazer isto, mas nós podemos controlar os sentimentos que nos machucam. Você compreende isso? Então o perdão tem mais a ver comigo do que com o outro. Porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar o que me afeta. E eu preciso
tanto pedir perdão como perdoar, liberar o perdão, porque isso vai me tratar, vai cuidar de mim, e Deus vai cuidar do outro. Eu tenho que fazer a minha parte. Esse é o meu trabalho para com Deus. O que Deus está pedindo é para mim. Deus não está pedindo para o outro. Deus está falando com cada um. Então Deus está falando com o esposo, com a esposa, com o pai, com o filho, com o irmão. Deus está falando com cada um, mas a atitude é minha. O perdão é algo meu com Deus. Eu tanto perdoar quanto liberar perdão é meu com Deus. Eu tenho que decidir o que tudo que aconteceu no relacionamento vai me afetar. Compreende? Eu vou fazer uma pergunta para você. Você já magoou alguém e disse para essa pessoa, pediu desculpa para ela e disse para essa pessoa que nunca mais faria isso e fez? Vou deixar você pensar. Se você está respondendo que não, eu quero que você pense muito bem, porque todos nós já fizemos isso. Todos nós já fizemos alguma coisa que machucou alguém, a gente pediu desculpa, disse que não ia acontecer de novo e nós fizemos de novo. Todos nós fizemos isso. Todos nós somos pecadores morando debaixo do mesmo teto. Então a questão é como eu vou lidar com o perdão, porque afeta diretamente a mim e não ao próximo. Então Deus hoje está tratando com você. Não é para você apontar o dedo para a pessoa que está próxima a você ou para a pessoa que está na sua cabeça e falar, ai, eu queria que fulano estivesse ouvindo isso. Não, Deus quer tratar com você, é comigo. A questão é como eu vou lidar com a situação. Então, a primeira parte na conclusão, eu queria que você pensasse sobre isso. A segunda é algo muito sério, e, logicamente, precisaríamos de outro sermão, outros estudos para tratar a respeito disso. Mas eu preciso tratar isso na conclusão, para que não deixe uma porta aberta. Há uma única razão em que a Bíblia diz que o perdão não é a solução dos problemas familiares. Eu vou repetir para você. Há uma única razão em que a Bíblia diz que o perdão não é a solução dos problemas familiares. Chama-se adultério. Ou seja, a Bíblia diz que em caso de adultério, pode ser que o perdão não resolva o problema familiar. Entenda de novo, vou repetir e explicar. Não está dizendo que você não tem que perdoar. O perdão é fundamental. De novo, o perdão é uma obrigação cristã. Então você precisa perdoar, mesmo que seja um caso de adultério. O que a Bíblia diz para a gente e autoriza é que pode não haver mais o relacionamento depois de um adultério. Compreende? Não é que não precisa haver o perdão, é que pode não haver mais relacionamento. Então, de novo, a frase com esse contexto na cabeça, há uma única razão em que a Bíblia diz que o perdão não é a solução dos problemas familiares. Ou seja, pode haver uma ruptura familiar em caso de adultério, mesmo que haja perdão. Então, a parte ofendida do adultério pode dizer, eu perdoo, mas não consinto mais em morar junto. Deus diz, tudo bem, isto é totalmente aprovado, isso é totalmente aceito por mim, vai e refaz a sua vida. Então, deve haver perdão, mas pode não haver restauração, mas somente em caso de adultério. O restante, não há desculpa para todas as outras situações, desde a toalha molhada jogada em cima da cama, até outras questões mais graves no relacionamento, para todas as outras questões, o perdão e a reconciliação não é apenas possível, mas tremendamente necessária dentro do relacionamento. Portanto, que Deus dê graça de vivermos o perdão dia a dia e não permitirmos que os pequenos deslizes se tornem grandes problemas no nosso relacionamento. Deus nos dê graça e perdão para que possamos também tratar nos nossos relacionamentos. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra e de termos no Senhor o maior exemplo de perdão, porque Cristo nos perdoou os pecados e as ofensas
quando realmente não temos merecimento nenhum. O salário do pecado é a morte, mas o Senhor tem nos tratado com graça, com misericórdia e tem nos perdoado. Por que não, ó Deus, fazermos isso com relação ao nosso próximo, ainda mais dentro da nossa família? Nos ajude, Pai, a lidar seriamente com tudo isso e trabalharmos o perdão nos nossos relacionamentos, para que haja paz, alegria, harmonia, amor, enfim, para que haja um relacionamento feliz, que é o que todos nós esperamos dentro da nossa casa. É o que o Senhor quer e deseja para nós. Portanto, Pai, quebra o orgulho, a vaidade, a insensibilidade, o rancor, a dureza de coração e traga para nós cura, libertação, alegria, enfim, Pai, nos abençoe. Precisamos do Senhor. Não sabemos qual é o motivo que tem causado tanta tristeza, tanta mágoa, tanto desentendimento nos relacionamentos dessas famílias que estão nos ouvindo, mas que o Senhor possa intervir de maneira poderosa, trabalhando estas vidas para a honra e glória do nome do Senhor, e que assim o Senhor nos ajude em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a nossa vida, o nosso lar, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe bastante sua vida e família. Lembre-se de participar conosco das nossas mídias sociais, inscrevendo-se na página do Facebook, Igreja Presbiteriana de Utinga, também no nosso canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga. Assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.